Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é sobre a encarnação de Jesus Cristo, continuando nossa série de estudos teológicos, o básico de teologia, tendo por consideração aí, considerando o credo apostólico. Então, lição de número 7, a encarnação de Jesus Cristo. Peço que você pause o vídeo aqui, leia esses dois textos por conta própria. E tendo lido, eis aí a parte do credo que será estudado, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, para introduzir o assunto, eu trago aqui algumas questões do Catecismo Maior de Westminster, que falam sobre a humanidade e deidade de Jesus. Como Cristo, Filho de Deus, se fez homem. Cristo, Filho de Deus, se fez homem, tomando para si um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito no ventre da Virgem Maria, a sua substância nascida dela, mas sem pecado. Porque era indispensável que o mediador fosse Deus. Era indispensável para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e o poder da morte, dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e satisfazer a justiça de Deus, conseguir seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. Porque era indispensável que o mediador fosse homem, para poder soerguer a nossa natureza e possibilitar a obediência à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza e solidarizar-se com as nossas enfermidades para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Falando da encarnação, então, o significado disso é Deus enviar o seu Filho para nos salvar. Outro significado específico aqui, além do propósito, que é o que está declarado aí, o significado de encarnação é fazer-se carne, né? E o Verbo, a palavra, é a melhor tradução, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. De acordo com J.I. Packer, a Trindade e a encarnação são temas relacionados. A doutrina da Trindade ela sustenta que o homem Jesus é verdadeiramente divino, enquanto que a doutrina da encarnação afirma que o divino Jesus é verdadeiramente humano. E juntas essas doutrinas elas falam sobre a plena realidade do Salvador que o Novo Testamento apresenta. É um filho que vem da parte da vontade do Pai para se tornar substituto do pecador sobre a cruz. A encarnação é central no Novo Testamento. 8 dos 9 escritores neotestamentários, como discípulos de Jesus, eram judeus instruídos no conceito judaico de que há um só Deus e nenhum homem é divino. E ainda assim todos eles ensinam que Jesus é o Messias de Deus, o filho de Davi ungido pelo Espírito Santo, prometido no Antigo Testamento. Lembrando que Cristo é a palavra para Messias, ungido. Então todos insistem que Jesus, o Messias, deve ser pessoalmente adorado e crido, o que significa dizer que ele é Deus e homem. O Evangelho de João, por exemplo, traz narrativas das perspectivas visuais do próprio apóstolo. Esse João aí não é o João Batista, é o João discípulo amado, que escreveu todas as cartas de João, o Evangelho e o Apocalipse. Jesus é eterno, de acordo com o prólogo desse evangelista. Ele é a palavra divina, é o agente da criação, a fonte de toda a vida e luz, e tornando-se carne foi revelado como Filho de Deus, fonte de graça e verdade, sendo o único unigênito de Deus. Paulo menciona um hino em Filipenses capítulo 2 que declara a divindade de Cristo, no verso 6 especificamente. E também declara que em Cristo habita corporalmente, em Colossenses 2,9, e você confere o capítulo 1, versículo 19 também. Nele reside toda a plenitude da divindade. De Colossenses 1, 15 a 17 é mostrado Jesus como a imagem de Deus e agente dele na criação e manutenção de todas as coisas. Em Hebreus, o autor, que não sabemos quem é, menciona aí o sumo sacerdócio de Jesus como perfeito, Jesus tendo plena divindade e dignidade de Filho de Deus no capítulo 1, verso 3, 6 e 8 a 12. Em Hebreus 2, também é celebrada a plena humanidade de Jesus. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 14 da sua primeira missiva, citando Isaías 8, 12 a 13, estimula as igrejas a não terem medo, mas sim santificarem ao Senhor. Onde o texto de Isaías diz para santificar o Deus dos exércitos, Pedro descreve para santificar a Cristo como Senhor, no versículo 15 do capítulo 3 da primeira carta.
Quanto ao nascimento de Jesus, Maria, sua mãe, era virgem, uma jovem que temia a Deus, obviamente, e que se tornou favorecida, segundo Lucas 1:28. Graça de Deus a alcançou especialmente, de maneira que é dito dela: achaste graça diante de Deus. Maria, ela foi desposada com José. Esse compromisso aí de desposar era mais estável do que aquilo que a gente chama hoje de noivado. Era um contrato tão obrigatório que às vezes a moça era chamada de esposa do homem desposado, e para efetuar uma dissolução, o recurso era o divórcio. Uma menina com poucos dias de idade podia ser desposada com um menino mediante impedimento entre os pais interessados, e o casamento só virava realidade quando o homem recebia a mulher em sua casa. Por isso que a Escritura fala de Maria como desposada com José e que ao mesmo tempo não coabitava. Então ela era virgem antes e durante a gestação de Jesus, porque até tais momentos ela não havia tido relações sexuais com homem algum, de acordo com Lucas 1:34. E após o nascimento de Jesus, ela leva uma vida normal de casamento, dando luz a outros filhos. Observe isso em Mateus 1:25, 13, 55, 56 e João 7:3-10. Isso aqui não é primos, igual tem gente que interpreta. Isso aqui é irmãos de sangue mesmo. Então, no restante de sua vida, Maria é conhecida como mãe de Jesus, Maria mesmo, e jamais como a Virgem Maria, né? Então, Cristo ele é concebido por obra do Espírito, é o que devemos destacar. O Espírito Santo envolveu Jesus Cristo no ventre dela de maneira que ele não pode ser contaminado pelo pecado. Então, não houve também relação sexual entre Maria e um homem para esse fim. Não descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O nascimento de Jesus é sobrenatural e em Hebreus, Cristo diz ao Pai: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus é um ser humano de verdade, porque ele nasceu de uma mulher, e ao mesmo tempo ele é perfeitamente divino por causa da ação do Espírito Santo. Então Jesus ele tem duas naturezas, a divina e a humana. Ele veio como Salvador. Só um homem pode carregar os pecados de um homem, por ser a sentença: a alma que pecar, essa morrerá. O homem pecador é passível de morte, totalmente incapaz de salvar a si. Só Deus pode salvá-lo da morte eterna, e assim foi necessário o Salvador ser ao mesmo tempo Deus e homem para fazer a ligação entre as duas partes. Cristo, como homem, ele toma sobre si as consequências do nosso pecado, age como nosso substituto, cumpre a sentença de condenação e torna-se salvador de todos os que nele creem. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Uma das duas naturezas de Jesus, o Jesus homem, ele é concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem, conforme vimos, é da substância dela. Jesus ele é filho de Deus e homem. Seu corpo é verdadeiro. Ele experimenta todas as necessidades comuns aos homens, como por exemplo fome, sede e dor. A gente vê isso nos evangelhos, basta você ler os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele não assume uma natureza de anjos, mas toma sobre si a natureza humana. E mesmo assim ele fica inteiramente sem pecado. Jesus ele é realmente também Deus e Filho de Deus. Segunda pessoa da Trindade. Ele é verdadeiro e eterno Deus. E mesmo tendo duas naturezas perfeitas e distintas, divina e humana, a pessoa é verdadeiro Deus e homem, sendo um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Isso ele nunca passou a existir, que fique claro isso. Ele existe desde a eternidade. Ele é, melhor dizer assim, não existe, né? Que existe pode trazer a ideia às vezes de que passou a viver ou existir, e que houve um momento em que não existia. Ele é. Por causa de suas duas naturezas, então ele pode agir conforme ambas as naturezas, mas sem confusão e mistura. Esse aí é o que isso é o que você precisa saber. Não se mistura as duas naturezas. Não há confusão. Ensino de Filipenses 2:6-8. Quanto à encarnação, o que é dito? É dito que Jesus ele subsistiu em forma de Deus. Forma é o caráter específico de algo, não uma aparência externa. Quando é afirmado que Cristo tem forma de Deus, significa que ele tem todas as qualidades que caracterizam a Deus. Nele reside toda a plenitude, ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, o tempo do verbo descreve imutabilidade, ele não pode mudar. O que Deus tinha desde a eternidade continua tendo sem qualquer mudança.
E quando é dito que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, igualdade aí, devemos dizer, é a essência das três pessoas da Trindade. A encarnação ela não prejudica essa igualdade. Então, assim, não há necessidade de Jesus ter um apego às prerrogativas de sua deidade. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Ele se esvaziou. Não diz respeito a perder algo, mas assumir a forma de servo. Jesus ele torna-se a semelhança de homens. Esvaziar-se é a explicação, então, do pensamento de Filipenses 2,5. Tende em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele nos amou sem egoísmo. O que está sendo dito é que ele assumiu a forma de escravo, de servo. Envolve receber todas as circunstâncias do ser humano. Isso é a humilhação de Cristo. Ele torna-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele que vivia na forma de Deus, com todas as glórias, para utilizar a linguagem bíblica, né? Por amor a nós assumiu a forma humana, por amor a Deus, com todos os seus limites e obrigações. E por certo tempo sua glória celestial ficou encoberta para viver a semelhança de ser humano. E esse é o altruísmo em sua expressão máxima. Então, concluindo, a doutrina da encarnação de Jesus não é fácil de ser entendida, assim como a da Trindade, né? Que não é fácil também. Mas a sua importância não pode ser subestimada. Então, a integridade do cristianismo, como religião revelada, depende da encarnação da segunda pessoa da Trindade. As doutrinas, então, do nascimento virginal de Jesus e de sua deidade absoluta são ligadas. Se o nascimento de Jesus não fosse sobrenatural e virginal, mas algo natural, o resultado de uma relação sexual entre homem e mulher, ele seria apenas mais um humano. Assim não teríamos o Salvador e estaríamos em nossos pecados com sentença de morte eterna parando sobre nós. O homem não pode remir pecados de outro, pois o pecado aí, o preço dele está fora das nossas possibilidades. E vendo ser pecador e diante dessa realidade, Paulo ele exclama que graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Eu te pergunto, você tem sido grato a Deus pela dádiva de Jesus? Você tem meditado sobre as bênçãos que emanam do nascimento virginal de Cristo? E aí, para recordar, você deve saber, no mínimo aqui, as respostas a essas perguntas que foram aqui tratadas. Por que o mediador deveria ser Deus homem? Quais as circunstâncias da concepção e nascimento de Jesus? Como Maria viveu após o nascimento de Jesus? A igreja primitiva a chamava de Virgem. Maria? Justifique pela Bíblia. Jesus foi verdadeiro homem, concebido pelo poder do Espírito no ventre da Virgem Maria e da substância dela? Como a Bíblia o chama? Como foi seu corpo? Que natureza ele assumiu? Isso o levou a pecar? Como esses textos apresentam Jesus quanto à sua deidade? O fato de possuir duas naturezas implica que se trata de duas pessoas? Quando Jesus começou a existir? O que Filipenses 2:6-8 ensina sobre Jesus? Encerramos essa lição de número 7, a encarnação de Cristo, do Credo, e continuaremos depois com as várias outras lições que ainda temos aqui relacionadas ao Credo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo via WhatsApp, vocês aí que estão no grupo da sala de aula vocês têm, ou aqui mesmo pelos comentários do YouTube ou no próprio canal lá, perfil do Instagram. Obrigado pela atenção e até mais.